É claro que tudo envolvendo a tragédia que aconteceu com a Chapecoense é muito triste. Mas um ano depois a Chapecoense já deu vários motivos pra gente ficar muito feliz, vários momentos pra gente comemorar, né, Júlio? Esse ano teve disputa da Libertadores pela primeira vez, teve excursão na Europa, né? Teve altos e baixos do Campeonato Brasileiro, tem muita coisa que a gente vai falar hoje aqui no programa. Exato, vamos destacar aí os melhores momentos desse ano de reconstrução da Chapecoense. Solta a vinheta. Bom, se você chegou aqui e não conhece o nosso canal, assista alguns vídeos, tem bastante coisa legal aí e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, né? Que é para receber as notificações quando novos vídeos foram publicados. Além de se inscrever, né? Se você já é inscrito também, vale a pena dar um like aí no nosso vídeo, já ajuda bastante. Compartilhe com os amigos. Exato. Bom, a gente vai começar falando aqui do jogo da amizade, né? Exato. Foi um dos pontos altos da Chapecoense nesse ano. Foi o primeiro jogo da Chapecoense, primeiro jogo com o time profissional. Foi um amistoso contra o Palmeiras, que até curiosamente tinha sido o último adversário da Chapecoense no ano passado, no ano anterior, né, pelo Campeonato Brasileiro. Foi até o ano o jogo do título do Palmeiras. Enfim, e aí o Palmeiras ajudou muito a Chapecoense nesse momento de reconstrução. Até o diretor de futebol da Chapecoense chegou a comentar que o Palmeiras foi um dos poucos times no Brasil que realmente ajudou, não financeiramente, mas ali na hora de emprestar jogadores, né? Porque muitos times apenas quiseram ceder jogadores que estavam encostados, jogadores que eles não queriam mais, mas o Palmeiras abriu uma lista e aí, de acordo com a disponibilidade, eles negociaram. O Palmeiras emprestou 3 jogadores. E aí ajudou bastante a Chapecoense e fez também essa partida amistosa, que toda a renda foi, óbvio, para a Chapecoense. E foi um jogo bem interessante ali, né? Porque, claro, tinha todo o atrativo da Chapecoense reconstruir com vários novos jogadores, e o Palmeiras também tinha toda uma expectativa. Fez aquele monte de contratações, então tiveram estreias interessantes do Palmeiras. Foi realmente um jogo bastante agitado e importante para os dois times. Teve também a premiação, né? Os jogadores foram premiados pelo título da Sul-Americana. Exato, antes do jogo. E a entrega do troféu também pro campeão, que foi a Chapecoense, o campeão póstumo. Foi um momento bem emocionante ali, os jogadores entrando e tudo mais. Foi lá também que começou a tradição de gritar o Vamos, Vamos Chapé no minuto número 71, verdade, né? Em homenagem às vítimas, no segundo tempo, né? Exato, foram que 71, até hoje. Foram 71 pessoas que morreram na tragédia da Chapecoense. Então, desde então, começaram ali nos 26 minutos do segundo tempo, 71 minutos de jogo, começaram a gritar Vamos, Vamos Chapé. Nesse ano a Chapecoense também foi bicampeão estadual, né? Conquistou um título assim num ano difícil e no primeiro turno. Impressionante, o time conseguiu um título depois de uma tragédia dessa. Ninguém esperava, todo mundo esperava que fosse. E o campeonato, lógico, é um título estadual apenas, mas o campeonato catarinense é disputado, né? Pô, tem times aí que tem disputado a primeira divisão frequentemente, Figueirense, Avaí, Joinville, e mesmo assim a Chapecoense conseguiu ser campeão. A Chapecoense entrou como uma incógnita no campeonato, né? Mas ficou em segundo lugar no primeiro turno, só atrás do Avaí, né? Que se classifica para a final. E no segundo turno a Chapecoense foi a campeã e ganhou a vaga na final. E mais ainda, ganhando todos os jogos em casa. Foi uma campanha... Teve até uma goleada, né? Teve uma goleada contra o Tubarão, 7-0. Né? Isso. Uma sonora goleada. E foi uma campanha assim que credenciou para as finais, né? Exato. Contra o próprio Avaí. Aí pegou o Avaí na final, ganhou de 1-0 no primeiro jogo. O Avaí ganhou de volta de 1-0, mas exatamente por causa dessa ótima campanha da Chapecoense, acabou o título ficando ali. Ficou com o título da Chapecoense, realmente uma conquista inesquecível, marcante e impressionante. As categorias de base da Chapecoense fizeram um ótimo ano em 2017. Em janeiro já teve a disputa da Copinha, né, a Copa São Paulo, muito tradicional. Então os garotos da Chapecoense disputaram e fizeram história, né? Eu lembro muito daquela partida contra o São Paulo, que foi para os pênaltis, né? Um jogo muito emocionante. E aí de certa forma, já estava todo mundo torcendo para a Chapecoense
realmente fazer bonito naquela disputa. Foi uma comoção, né? O pessoal foi se engajando. Exato, estava todo mundo torcendo, né? Pelo menos, claro, né? Pensou, No caso, né? por exemplo, a torcida do São Paulo não estava torcendo. O adversário nunca. Né? Mas ali a torcida local, né? A torcida de São Paulo, interior de São Paulo, a Capivari, enfim, estava todo mundo torcendo muito. E aí a Chapecoense eliminou o São Paulo nos pênaltis, depois acabou perdendo para o Paulista, mas fez história, porque antes, até então, a Chapecoense nunca tinha chegado, nunca tinha passado da fase de grupos da Copinha. Foi longe, né? Quase chegou lá. Podia ter ido um pouco mais longe, eu acho. Sim. Mas também teve uma outra categoria que fez sucesso, foi o Sub-17, que na Copa do Brasil chegou até as semifinais. Também um resultado histórico, um resultado inesperado, né? As categorias de base da Chapecoense sempre foram bem formadas. É um clube organizado, né? Muito antes da tragédia e tal. Mas eles conseguiram um resultado que eu acho que nem eles esperavam. Acho que foi a torcida empurrando, foi todo mundo torcendo, foi essa comoção, né? E é importante porque deixa aí uma ideia de que a Chapecoense, além de ter conseguido esse momento de reconstrução, tem um futuro aí brilhante pela frente. Bom, um dos pontos altos desse ano da Chapecoense, esse ano de reconstrução, foi certamente a disputa da Copa Libertadores, né? Pela primeira vez, né? Era o que todo mundo queria ver, né? A Chape na Libertadores, inédito. Já tinha sido a campanha na Sul-Americana muito surpreendente, né? Acabou de uma forma trágica. E a participação na Libertadores muito aguardada, a gente não sabia como o time se comportaria, né? Como que a reconstrução se sairia poucos meses depois ali. E a Chapecoense na primeira fase foi surpreendente, né? Estreou contra o Zulia da Venezuela, ganhou fora de casa, inclusive, foi 2-1. Depois pegou o Lanús na Argentina, aí tomou um pau, foi 3-1. E depois 2 jogos com o Nacional do Uruguai, um empate e uma derrota. E novamente jogou contra o Lanús, que venceu por 2-1. Só que aí teve um problema. A Chape venceu, né? A Chape venceu. Isso, a Chape venceu por 2-1. E aí depois, infelizmente, teve um problema que foi ali na justiça, né? O Luiz Otávio, que inclusive acho que foi um dos que fez o gol nesse jogo, né? Ele acabou a escalação dele foi irregular. E aí o Lanús realmente foi atrás e na justiça anulou a partida, ganhou por 3-0, né? Ali uma partida anulada. E aí, por esse resultado, apenas por esse resultado, a campanha da Chapecoense. Comprometeu, porque aí a Chapecoense teria passado, teria avançado se não fosse esse problema. E aí realmente ficou apenas na primeira fase. Mas foi uma campanha realmente brilhante e muito digna para um time que estava estreando na Libertadores. A Chapecoense ganhou do Zulia ainda na última partida, 2-1 em casa. Foi um jogaço, emocionante. O que prova que no total ali foram 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. Ou seja, se esse jogo do Lanús valesse, teria passado facilmente. Aí só Deus sabe o que ia acontecer com a Chapecoense na Libertadores. Imagina a Chapecoense. E tava com força, porque afinal de contas o Lanús foi pra final da Libertadores, né? Então tava pegando times. Tava pegando times difíceis. Muito tradicional. Exato, tava pegando times difíceis e conseguiu fazer uma campanha muito boa. Bom, a Chapecoense disputou também o título da Recopa Sul-Americana, né? E foi exatamente contra o Atlético Nacional. Afinal, o Atlético Nacional tinha sido campeão da Libertadores no ano anterior. E aí a Chape como campeã da Sul-Americana, né? Exatamente um título que o Atlético Nacional cedeu, né? Por causa da tragédia, enfim. E aí os dois times se enfrentaram e foi um jogo emocionante, 2 jogos emocionantes, né? Teve ida e volta, e emocionante pelas homenagens que aconteceram, presença de prefeito, torcida fazendo festa muito bonita, tanto no Brasil quanto na Colômbia. Então ali antes do jogo, em torno do jogo, foi realmente muito, muito emocionante, muito histórico. O primeiro jogo foi o jogo da gratidão, o show da gratidão, né? Que foi a resposta da Chapecoense para a acolhida dos colombianos, né? Foi 2-1 para Chapecoense. Na volta, a Chapecoense até sonhou um pouco com esse título da Recopa, mas na volta tomou 4-1, né? Foi e aí a superioridade do time colombiano foi inegável e faturou mais um título, né? Exato, foi uma pena realmente a Chapecoense não ficar com esse título, mas acho que naquele jogo ali o mais importante realmente foi toda essa gratidão, né? Toda essa homenagem que rolou mesmo das duas partes. A irmandade entre os times que acho que é eterna, né? Ficou. Sim, exato, entre as torcidas e tudo mais. Um outro momento marcante, né, desse ano de reconstrução da Chapecoense foi o jogo na Europa que fez com o Barcelona, né? O troféu Juan Gamper, né? Que é um troféu disputado pelo Barcelona em um time convidado, né, na pré-temporada do time europeu, e a Chapecoense foi chamada para disputar com honra, né? Vários times brasileiros foram, e sempre é um jogo muito difícil, né? O Barça foi um dos times que primeiro se solidarizou, né?
convidou, muita gente se solidarizou, mas poucos na prática ajudaram mesmo, e o Barça ajudou financeiramente. Né? E convidar para o amistoso com a renda também é um gesto enorme do Barcelona. Com né? certeza. E o time foi jogar, né? Exato. Teve uma dificuldade porque era no meio do Brasileirão. A CBF enrolou um pouco a Chapecoense para liberar, porque tinha a questão de tabela e não deu essa certeza para eles, quase que o jogo foi cancelado, mas no fim deu tudo certo, eles viajaram para a Europa, foi um momento histórico para a Chapecoense. Exato, e aí, claro, né, naturalmente, né, o Barcelona acabou vencendo, massacrou desde o começo ali, o Jandrei pegou muito no começo e depois a Chape foi tomando gol um atrás do outro, mas os grandes destaques, né, da partida mesmo foi o Alan Ruschel, que fez a primeira estreia, né? reestreia, volta aos gramados depois da tragédia, né? O Alan Ruschel é um dos sobreviventes da tragédia e conseguiu se recuperar, né, em pouco tempo para voltar a jogar. E claro, né, um grande momento dessa partida foi o Apodi dando chapéu, distribuindo a chapelaria ali para cima do Jordi Alba e realmente chamando a atenção, mostrando o futebol brasileiro bonito, mostrando quem é o melhor lateral do mundo. Por que não, né? Exato. Não? E claro, né, aí depois o Barcelona pode ser orgulhado 5-0 aí, mas tem uma coisa. Igor Mestre, que está aqui ao lado, né, destacou uma coisa, não sou eu que estou falando, mas ele destacou uma coisa. Perdeu por menos do que o Santos perdeu, né? Não quero dizer nada. Acho que outro ponto interessante também desse jogo foi o Alan Ruschel, que além de reestrear, trocou a camisa com o Messi é verdade. No final do jogo. É verdade, teve esse momento muito legal, eles saindo e o Messi foi cumprimentar, claro, um momento emocionante para o Alan Ruschel e bonito para o futebol. O mais legal é que depois desse jogo contra o Barcelona, a Chapecoense continuou a viajar pelo mundo para fazer outras partidas contra times internacionais, e aí fez um jogo treino contra o Lyon, até saiu na frente, fez 1-0, depois acabou tomando a virada e enfrentou ali, teve uma disputa de título, né, que era a Copa Suruga, que sempre tem o campeão da Sul-Americana, e exatamente por isso a Chapecoense foi disputar, enfrentou o Raya Red Diamonds e fez uma partida que na verdade foi bem estranha, né? Teve até o clima ali de homenagem, como estava tendo em todas as partidas, mas teve um clima tenso também, porque o juiz marcou um pênalti que não foi, até o jogador que sofreu teria admitido que não foi pênalti, e a Chapecoense saiu do jogo reclamando contra a arbitragem, então quebrou um pouco aquele clima ali de homenagem que a gente estava vendo até então, mas claro, foi um jogo importante realmente para a Chapecoense lá no Japão, para a história da Chapecoense. E teve um tempo depois o jogo contra a Roma, né? Verdade. Não foi na mesma viagem, né? Foi um tempo depois, mas a Chapecoense saiu aqui do Brasil, foi até a Itália, inclusive encontrou o Papa antes, né? Recebeu uma bênção lá no Vaticano e tal, mas dentro de campo contra a Roma, 4-1, uma derrota acachapante. E o ponto positivo disso tudo é o gol do Alan Ruschel, né? É verdade, foi ali, né? Uma cobrança de pênalti, né? Eu acho. Exato, foi bonito, momento bonito também, né? Para o Alan Ruschel, mais uma vez, né? Voltando, enfrentando um time europeu e conseguiu fazer esse gol. No Campeonato Brasileiro, a Chapecoense entrou com toda a desconfiança, por conta da reconstrução, e até teve um fato curioso que alguns times propuseram, né, a CBF para que tivessem 3 anos de anistia, talvez? Imunidade, exato. Isso foi em janeiro, né? Os times propuseram ali que a Chapecoense tivesse uma imunidade contra o rebaixamento, mas aí que ela ficasse livre, né? Pudesse jogar e ter tempo para se reconstruir, mas ela não aceitou, né? Não, ela não aceitou, a CBF também já não estava simpatizando com a ideia, e acho que na prática foi importante para a Chapecoense cair na realidade, né? De que realmente precisava se reerguer rapidamente e construir um time que realmente pudesse evitar esse rebaixamento, né? E o time começou jogando bem, né? Sim. Ganhou de alguns grandes, né? Ganhou do Vasco, ganhou do Atlético Mineiro, ganhou do Palmeiras, enfim, resultados importantes. Chegou a liderar, né? Liderou por 2 rodadas, até que o Corinthians assumisse a liderança e fosse. Exato. E tudo isso sob o comando de Wagner Mancini, né? Que foi o técnico escolhido para reconstruir. Desde o começo ele já estava ali, né? E estava fazendo um trabalho bom, né? Como a gente está falando, aí ele teve uma queda de resultados assim, natural, né? Natural, afinal de contas, o objetivo da Chapecoense era lutar contra o rebaixamento e ficar ali na parte de baixo da tabela mesmo, né? Mas o Wagner Mancini não teve paciência, Wagner Mancini foi demitido de uma maneira ali que realmente pouca gente entendeu, né? Aí no lugar dele entrou o Vinícius Eutrópio, né? Que é uma pessoa
que já circulou bastante no futebol catarinense, ele se divide entre os times por ali, não fez boas campanhas, né? Inclusive ele era o técnico que viajou com o time para a Europa. Derrotas na Europa, enfim. Talvez tenha distraído um pouco também o time no Campeonato Brasileiro. E o fato é que os resultados também não seguraram o Vinícius Eutrópio, né? Exato, o time já não estava também encaixando com ele. E aí com o tempo aí teve um técnico interino, né? O interino que é da casa, é Emerson Cris, que assumiu por algumas rodadas, segurou a bronca um pouco ali, até que chegasse Gilson Kleina, né? Exato. O time já começou ali a crescer e aí o Gilson Kleina... No tempo do Eutrópio, a Chapecoense até circulou ali pela zona de rebaixamento, ficou 3 rodadas na zona de rebaixamento, né? Mas aí conseguiu sair e respirou melhor ainda quando o Gilson Kleina estava no comando. Né? Aí deu uma arrancada e aí faltando, se não me engano, 3 rodadas para acabar o Brasileirão, a Chapecoense já se livrou, enfim, já foi para cima da parte de cima da tabela e, claro, impressionante, né? A gente tem que realmente elogiar. Bom, mas eu particularmente acho que a melhor história desse ano de reconstrução da Chapecoense envolve os 3 sobreviventes, né? É muito bonito ver o Ruschel, o Follmann e o Neto, a forma como eles encararam toda essa tragédia. Claro, é um milagre eles terem sobrevivido, então realmente é muito legal ver, claro, como a gente citou, o Ruschel voltar a jogar, né? Impressionante, se recuperou, jogou, fez gol. Exato, fez algumas partidas no Brasileirão e fez bonito realmente. O Follmann perdeu uma perna e mostrou tá fazendo atividade mostrou com uma bola, personalidade né? Incrível, né? Acho que dos 3 é o mais animado e ele já até treinou com bola. Fez atividade com bola, ainda bem com dificuldade, né? Mas ele se mostra muito persistente, né? Você vê a garra que ele tem e a alegria de viver que ele demonstra já nesse ano tão difícil que deve ter sido, né? Sim, ele até recentemente ganhou uma camisa autografada do Buffon e postou no Instagram, super feliz. Foi um momento bem bacana aí pro Follmann. Teve o Neto também. Né? Exato, e o terceiro sobrevivente é o Neto. Esse teve um pouco mais de dificuldade, porque ele achava que ia voltar a jogar também ainda em 2017, mas teve até lesões não tão relacionadas exatamente com a tragédia, não diretamente relacionadas. Então só vai poder voltar a jogar em 2018, mas vai ter condição, com certeza, de voltar a ser o grande zagueiro que ele era, né? E acho que a reconstrução da Chapecoense foi bem positiva nesse ano, né? Acho que dá pra dizer que foi, o saldo é dentro do possível, um saldo bem positivo. Muito, muito. Acho que, claro que a gente tem os momentos negativos, mas a gente decidiu falar dos momentos positivos aqui, né? A gente sabe que teve todos os problemas com familiares, claro, tiveram derrotas complicadas no Brasileirão, teve esses problemas com técnicos, enfim, tem momentos negativos. Mas a gente não pode deixar de destacar os positivos, afinal de contas foi uma tragédia muito dura e, claro, para a gente aliviar isso, é importante realmente falar dessas felicidades, dessa reconstrução da Chapecoense, e aí a gente deseja tudo de melhor pro Neto, pro Ruschel, pro Follmann. Prósperos. Exato, que os próximos anos da Chapecoense sejam realmente inspiradores como ela sempre foi, né? Então a gente deixa aí nosso convite, se você gostou, se você realmente pensa como a gente de falar das coisas positivas, bom, né? das coisas boas, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha também. Comenta aí se você tem algum momento positivo também. Exato, a gente pode ter esquecido, deixado passar algum aí, foram muitas coisas, então comenta aí o que você achou de mais interessante nessa história. Compartilha também, é uma forma de homenagear, de levar esse momento difícil, mas também esperançoso para mais gente. Né? Exato, compartilhe. Ficamos por aqui. É isso aí. Até a próxima memória, até a próxima história legal que a gente vai resgatar. Tchau, tchau. Tchau. Tá certo, né? Vamos, Chape! Vamos, Chape! Vamos, Chape!